Salve aí, pessoal! Então chegou a hora, mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira de vida para te ajudar a chegar no próximo nível aí que você desejou, que você almejou, que você colocou como meta aí para sua vida, para sua carreira. Eu sou Adriano Lima e tenho orgulho aí de ter comigo aqui o meu parceiro iFood Benefícios, me ajudando a deixar esse videocast cada vez melhor para você. E hoje eu tenho aqui a honra de receber o Rick. Valeu, Rick. Vocês viram aí no spoiler de ontem o lugar de ação dele, mas eu vou falar logo da minha vestimenta, que foi o spoiler que eu deixei aqui pela primeira vez depois de 70 e poucos episódios. Eu não estou com a camiseta do Gente que Pode. Por quê? Porque estou prestigiando aqui meu convidado, fui até a loja dele, tive uma experiência, isso não é publi, quem me segue sabe que eu não faço publi, e investi nessa marca chamada Urban. E estou aqui, cara, elegante, né? Bem confortável e me sentindo muito bem. E isso é o que acho que foi aí a intenção de vocês ao lançar essa marca, não é? Então, bem-vindo, dê suas boas-vindas e já chega falando de Urban. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com essa audiência incrível. Então, a Urban, ela nasceu com essa visão de juntar o tecido de esporte para uma moda sofisticada. Isso eu vi em 2018, começar uma tendência lá fora, bem inicial. E eu falei, se eu for lançar uma marca do zero, eu queria fazer uma coisa que ninguém fez. Essas são as minhas loucuras que eu acabei de ver na minha cabeça. E quando eu vi essa tendência começar de trazer esses tecidos com uma moda sofisticada para o dia a dia, eu falei, vou montar uma marca dessas. Agora, o desafio de uma marca do zero que não existe são dois. Achar o produto para poder fazer Brasil ou fora uma qualidade dessa magnitude e criar uma marca e uma experiência de loja que fizesse a pessoa quebrar uma verdade absoluta, que era, eu uso Pima. Por que eu vou usar poliamida com elastano e viscose ou seda? E aí foi um trabalho muito legal de construção de marca, posicionamento, jornada, awareness. E quando eu vejo alguém usando a Urban, me traz uma felicidade muito gostosa. Por mais que tenha uma Arami já grande e muitos anos de história, quando você manda uma coisa do zero e as pessoas entendem o porquê está construindo e valorizam, depois contar na história dos meus erros e acertos da Urban, que já tem erro e acerto, me traz muita felicidade. Então, quando eu cheguei para gravar com você, eu já vi, olha que legal, eu estou com a polo da Urban. Sim, a de polo, largada. A calça, e foi muito legal, galera, a experiência. Porque eu não conhecia a marca, sendo sincero. Lógico, não. Eu conhecia a marca Aramis e entrei. E falei com o vendedor e na hora ele já falou, não, eu acho que o que você está procurando eu tenho aqui. É a nossa nova marca da Urban. Eu fui lá no Iguatemi, para quem não conhece, o Shopping Iguatemi aqui em São Paulo. E aí ele me levou para as araras da Urban. Eu não precisei nem tocar. Quando eu olhei, eu falei, é isso. E é isso que eu gosto, né? Então, essa parte da experiência na loja também, do atendimento do Marlon aí, ó, o vendedor Marlon mandou muito bem, espero que esteja assistindo. E me mostrou também na experiência ali algo que eu já tinha lido sobre você. Essa parte da cultura, né, das pessoas, da experiência. E aí eu vou te ser sincero, precisei fazer um ajuste na calça. E não consegui a tempo no Iguatemi. Lembrei ontem à tarde. E ele tinha deixado o WhatsApp comigo. Eu mandei para ele, Marlon, tô aqui, ó, não vou conseguir aí, tô cheio de reunião. Você tem como me salvar? Lógico. Ele me salvou e mandou para minha casa, e independente de saber se eu estaria com você ou não. Então isso é cultura. Isso foi cultura. Gestão de pessoas na veia. Então, indo também direto a esse ponto, antes da gente falar mais sobre você, você criou uma empresa, ou está criando uma empresa ou construindo uma cultura? Eu entendo que a cultura é a fundação de uma empresa, mas eu vou trazer cultura com olhares um pouco distintos. Primeiro, acho que a cultura tem os alicerces daquela fundação que eu chamo de essência. Essa parte nunca deveria mudar. Então, quando eu fui montar a cultura da Aramis Inc., eu fui atrás dos meus valores de essência, o que eu acredito como visão de mundo, porque você não pode pedir que as pessoas façam algo que você não acredita. Então, eu fui atrás de entender quais eram os meus pontos de alicerce de cultura pessoal e que eu conseguisse trazer para a organização como um todo. Depois veio o segundo layer de cultura para mim, que é essa parte, é uma parte que está sempre em movimento. Porque como a organização está mudando, o mundo está mudando, às vezes o que você te levou até certo ponto não vai te levar para o próximo. E aí nesse segunda camada de cultura é onde eu estou transformando ela de novo para uma nova mentalidade. Então, para mim, a cultura é a força motriz da transformação de negócio sem perder a essência do negócio. Perfeito. Se eu puder traduzir em poucas palavras,
como eu enxergo uma cultura de uma organização. E como você mede se a tua cultura está sendo evoluída, está sendo forte ou não? Me vem na cabeça 3 maneiras. Primeira, na contratação da companhia, eu tenho uma métrica de fit cultural. E não pode entrar ninguém na empresa que não bata pelo menos 75% do fit cultural. Então, para você começar fazendo bem feito, o quê? Trazer as pessoas que valorizam a nossa cultura. Segundo ponto para mim é como você mensura a evolução da cultura na prática do dia a dia. Então, a gente faz pesquisas pulso na organização e a gente faz pesquisas mais estruturadas semestrais também. E a gente mensura o índice de engajamento das pessoas. Ótimo. E aí, o índice de engajamento da companhia hoje está em 86%. E são 1.300 colaboradores. E eu acho que esse é outro pilar importante. E o terceiro, para mim, é na ponta. É na experiência na loja. Quer dizer, o que eu aprendi sobre cultura em loja? Eu li o livro da Zappos, aquele Delivering Happiness, e foi um tapa na cara. Porque ele falou, contrata pessoas, leva os seus valores e deixa encantar o cliente como quiser. E eu estava num crescimento de lojas, eu queria padronizar com receio de perder o quê? Uma boa experiência. E aí o tapa na cara foi, não é sobre contratar pessoas que têm conhecimento do seu produto, é contratar pessoas que valorizam a sua cultura e queiram encantar o cliente porque eles veem valor nisso. E aí minha mente mudou naquela época, 2018, e eu mudei meus tipos de contratação no varejo, sabendo que eu consigo ensinar tudo menos a essência. Então o que você teve de experiência no Iguatemi e em outras lojas, é literalmente a cultura é queremos encantar o cliente fazendo o que for necessário. E é necessário é pegar uma calça que ficou pronta, entregar na sua casa sem custo algum, só para te dar o prazer de ter uma experiência diferenciada. Então, 3 métricas básicas, rápidas, de como eu tenho mensurado a evolução da cultura. E agora, indo para a próxima evolução de mentalidade, a gente também começou a mensurar como está a adaptabilidade da nova cultura. O índice de maturidade da evolução da cultura. Porque eu estou com uma nova mentalidade que eu quero construir para 26 e 27. Então, uma das KRs dos objetivos da área de talento e transformação, que é o meu RH, que a gente tem um nome diferente, é o índice de maturidade da evolução da cultura para o novo posicionamento que a gente está construindo. Bacana, vocês veem aí, é um CEO falando de cultura e de pessoas, e isso tem sido cada vez mais forte, né? Então, você que está curtindo aí o episódio, dá um like aí, compartilha aí com seus amigos, suas amigas, e se inscreva no canal também, se você ainda não se inscreveu, dá essa força aí pra gente. Ô Rick, você, quando garoto, né? Tudo bem que eu li sua história, sei que você é da família fundadora. Você sempre se viu trabalhando na empresa ou tinha também outros projetos? Você estudou administração, né? Uhum. Como é que foi essa fase ali como garoto? Porque tem muita galera jovem aí que nos segue. Bom, primeiro eu sempre fui o top 3 da minha sala. Só que de baixo para cima. Eu era um dos piores alunos que existia, cara. Então eu fui descobrir que eu tinha algum tipo de inteligência, talvez diferente das pessoas em volta, com meus 25 anos, talvez que eu fui entender que eu tinha algo talvez que me diferenciava, mas que para mim não era claro. Então eu comecei como estagiário da Palm, que era aqueles pré-smartphone. Trabalhei 1 ano e meio lá quando era estagiário. E aí tinha uma visão de trabalhar com meu pai? Tinha uma visão de trabalhar com meu pai. Como eu era um péssimo aluno, não sei se meu pai tinha tanta empolgação de me ter lá no começo. Só que aí, acho que no meu estágio eu demonstrei que eu era me esforçado, eu estava fazendo o meu melhor, a faculdade foi ok, não foi o melhor aluno da sala, não foi o pior, então acho que foi ok. E aí um dia ele chegou para mim e falou, Rick, eu queria muito que você trabalhasse aqui comigo, vamos testar, ver como a gente opera juntos. Só que por muitos anos eu ouvia dele, quando as pessoas perguntavam se ia suceder dele um dia, ele falava, não sei se ele é competente o suficiente para isso. Então eu fui meio que moldado um pouco dessa maneira, para talvez a visão dele que eu não assumisse alguma cadeira pelo sobrenome, mas sim pelo meu esforço. Ao mesmo tempo, quando eu entrei na Aramis, a gente faturava, sei lá, 50 milhões de reais, era uma empresa muito menor do que ela é hoje. E quando eu entrei, meio que fiz um trainee, comecei no estoque, falei, Rick, não sabe nada, vai para o estoque. Falei, tá bom, vou para o estoque. Estoque, controle de qualidade, meio que um traineezinho, uma empresa pequena. Só que um cara que cuidava da multimarca, que era 70% do faturamento, mais o marketing, se incomodou com a minha entrada e acabou pedindo para sair. E aí eu estava 3 meses na empresa e ele falou, veio conversar com a gente, acho que o meu tempo deu. Eu falei, tudo bem, né? E o pai falamos, fica até janeiro, faz a venda do showroom, que é a multimarca, e a gente faz uma transição. Combinado? Combinado. No dia seguinte ele não apareceu. Aí meu pai falou, parabéns, você acabou de ser promovido para gerente de multimarca e marketing, boa sorte.
Aí eu rodei 11 mil quilômetros de carro para todo o Brasil, para entender que era multimarca. Assumi o marketing, porque eu fiz SPM, então toco marketing. E lá eu meio que fui jogado aos leões para começar a minha jornada, só que eu entendi que, de um lado, era uma oportunidade, porque a empresa tinha muita ainda... Não era uma empresa tão estruturada em governança, não tinha muito espaço para eu poder entrar, tentar entender, ajudar e fazer a transformação. Então começou de uma maneira não muito natural, ortodoxa, mas foi a minha história, a minha jornada. E no final desse ciclo de trabalho junto com meu pai, que foi até 2016, talvez, porque 2014 a gente trouxe um fundo, aí ele ficou mais 2 anos, mas nessa jornada de 10 anos juntos, a gente criou uma amizade muito especial. E muita liberdade pela confiança, o que me deu pista para poder fazer o que eu acreditava e hoje está liderando a companhia já há 12 anos e fazendo os movimentos que eu entendo que são necessários para a minha visão de longo prazo. Bacana. Eu lembrei aqui de uma história que aconteceu comigo uns 7 anos atrás. A escola da minha filha, ela estava no 3º ano do ensino médio, me chamou para fazer um papo com eles. Naquela época eu ainda estava em RH, para falar sobre carreira, mercado, e eu fui. E tinha lá aquela turma inteira, aí o professor, o coordenador, me chamou no palco e leu o meu currículo. E eu estava sentado do lado dele. E o currículo, como eu já era mais experiente, é extenso, né? Coisas no exterior, cacete, aí, enfim. E eu prestando atenção na turma, tinha uns 5 moleques no fundo da sala que ficavam olhando assim um pro outro, falavam, caraca, e eu prestando atenção, né? E eu me transportei para lá. Eu falei, puta, se eu tivesse naquela sala, eu estava lá no fundão também, eu fui fundão a vida inteira, que eu sempre fui mais pro esporte, eu nunca fui de estudar muito. E eu passava raspando, né? Aí quando o professor me passou o microfone, eu falei, galera, aí, bom dia, não sei o quê, mas vocês aí do fundão, ó, eu acho que passou pela cabeça de vocês o seguinte, pô, que currículo do cara, é impossível. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu me vi em vocês aí, eu estava aí atrás no fundão. Eu nunca fui de estudar, passei raspando, mas eu sempre tive o quê? Sonho, vontade, correr atrás. Então, claro, estudar é importante. Vocês estudem mais do que vocês puderem, é o conselho que eu dou. Mas sonhem, planejem e realizem, vão atrás. Sabe que foi a minha reflexão que eu construí na minha cabeça? Eu fiz a minha convenção do navio, eu fiz um navio de 30 anos para 550 pessoas e eu fiz a minha palestra de futuro. Então eu fiz uma palestra de passado e presente, aí vários painéis, o Diego Barreto vinha aqui e tudo. E depois eu fiz uma de futuro. Para terminar minha de futuro, eu coloquei uma ambição de 2030 de tamanho de companhia que eu quero ter. E eu cheguei para eles e falei, eu estruturei na minha cabeça um funil novo. Que não é novo, mas é o que fez sentido para mim. Acho que o desafio de qualquer empreendedor ou um grande executivo que tem uma visão, primeiro você tem que ter uma visão audaciosa. Depois eu aprendi o poder da visualização. A mente, ela absorve o que você acredita. Então, se você acredita que você é capaz de fazer essa loucura, se você consegue usar os sentidos para sentir, isso torna a realidade. E para terminar, é disciplina e foco de executar a sua visão. Então, eu acredito muito e eu me vi muito em vários momentos da minha jornada sendo mais corajoso na minha visão por passar por momentos desafiadores que, quando você supera, te traz mais coragem. O poder de enxergar o que as pessoas não enxergam, mas você conseguir enxergar e tangibilizar na sua mente. E disciplina e foco de executar com força e energia, porque nada acontece se você não pôr intenção. Então foi muito do meu aprendizado e eu fiz isso na frente de todo mundo, mandei todo mundo fechar os olhos. Na hora que veio a minha cabeça a divisão, eu fui falando e eu vi todo mundo de olho fechado assim, sentindo. E depois eu falei, agora vamos entregar. Muito bom. Acho que tem essa potência. É isso aí, você que está aí nos acompanhando, dependendo da sua idade, você está aí no ensino médio, na faculdade, ou está aí no momento desafiador da sua carreira, a gente sabe, né, a atitude, né, você falou visão, né, execução, disciplina, são atitudes que a gente tem com o mundo, com a nossa carreira, que faz a diferença sempre e vai continuar fazendo. Mas aí você fez administração, como foi chegar nessa decisão de administração? Foi por exclusão? Total. Eu olhei assim e falei, bom, direito não é minha praia. Vê que eu já conheço um pouco, né? Porque eu entrevisto tanta gente. Eu olhei assim e falei, direito não é minha praia. Tá lendo, escrevendo, não é minha praia. Engenharia, com certeza, não é minha praia. Na minha época, não existia uma faculdade para empreendedorismo, que talvez eu teria feito. Talvez uma Link School hoje em dia, uma Babson lá fora, talvez onde eu teria buscado, talvez estudado.
E aí, quando os mais tradicionais, medicina, obviamente, não é minha praia, eu vou para administração, porque eu acho que é mais genérico, com ênfase em marketing, porque é um tema que eu acho interessante, e fui para a SPM e caí na SPM. Mas foi muito mais por exclusão do que eu sabia que não era a minha vocação, do que a escolha de um curso que talvez seria o que iria me transformar para o que eu faço hoje. E a verdade para mim, tanto na SPM que eu fiz, como eu tentei fazer a pós da INSPER por um tempo, eu tinha que refazer umas 2 matérias, eu acabei não refazendo, me arrependo porque era uma coisa que eu não terminei na vida, que eu comecei. Era tão longe da realidade de uma companhia que eu vivia pequena, que era quase 2 mundos. Foi aí que eu aprendi que o segredo é você aprender coisas aleatórias que fazem sentido de empresas complexas, maiores, e traduzir para a sua realidade e para o seu momento. Então, foi lá que eu aprendi que muitas coisas que eu vi não eram aplicáveis, mas se eu conseguisse traduzir algo lá e decupar para a minha realidade, poderia ser funcional. Porque a verdade é que elas preparam muito mais para empresas, para ser um bom executivo de empresas maiores e você ir crescendo, do que você entrar num negócio familiar menor, ou você empreender, ou você entrar em algo que tem ainda um processo de construção e não já maturado. Então eu acabei indo para lá, mais por falta de oportunidade de achar o que faria sentido, e acho que hoje o empreendedorismo, esse olhar ganhou mais relevância, então eu vejo hoje mais cursos e faculdades preparando pessoas para essa mentalidade. Na minha época, lá em 2002, quando eu entrei na faculdade, não tinha isso. Então foi por exclusão. E também é onde eu entraria, tá? Vamos ser realistas, né? Na GV eu não ia entrar, na INSPER eu não ia entrar, então também é onde eu também tinha capacidade, pelo meu currículo escolar, de entrar numa faculdade que conectasse com a minha visão. Foi isso. Não sei se isso passa com você. O que seus colegas de ensino médio, hoje, quando te veem, falam para você? Bom, quase pelo meu pai. Meu pai fala que eu sou uma grata surpresa, que ninguém imaginava que eu sairia para fazer o que eu estou fazendo hoje em dia. Meus amigos do colégio, acho que a visão é similar. Eu tenho um dos melhores amigos meus que chegou um dia para mim lá com meus 18, 9 anos, falou: Rick, se você dá seu dom que você tem para relacionar, se divertir e colocar para tocar o negócio, acho que poucas pessoas têm essa aptidão, mas você tem que parar de usar isso para aprontar e usar para produzir. Mas você tem um dom, só você está usando para brincar. E esse amigo meu desde os 4 anos de idade, ele é muito amigo meu. Então, de um lado, eu vi um cara que via uma aptidão que eu tinha, mas usando por uns motivos, na época, divertidos. Do outro lado, eu vi um grupo que me achava um cara legal, coerente, bem relacionado, mas não com uma visão de negócio e tudo. Então, eu acho que eu surpreendi muita gente e, vou ser sincero, também me surpreendi no processo. Eu acho que todo mundo tem um pouco da síndrome do impostor, que acho que é natural da evolução. Sinto que eu consegui superar muito meus traumas de infância, me permitindo ser quem eu sou e me explorando. Mas a verdade é que se você colocasse numa, que eu não gosto muito, mas numa métrica, numa régua, a minha história e onde eu cheguei, com certeza está na curvinha dos outliers que não era para ter chego. Ao mesmo tempo é isso que faz, na minha opinião, os outliers acontecer. Com certeza. E não achatar todo mundo numa média para ser mediano. Eu acho que o problema do negócio é quando as pessoas querem colocar a gente numa curva. E aí você acaba colocando os outliers para cima e para baixo, de alguma maneira, numa curva que não é a sua realidade. Bacana. Eu fiz essa pergunta, galera, porque, como vocês sabem, eu já entrevistei mais de 10 mil pessoas ao longo aí de 30 e poucos anos de carreira. Essa conta eu fiz, né? Igual o piloto de voo tem horas de voo. Então eu aprendo muito com as histórias deles e eu tento transmitir aqui nesse programa essas histórias que vocês se identifiquem e que vocês possam pegar esses gatilhos e falar: poxa, se com ele rolou assim, por que comigo não pode rolar? Então é uma história aí do Rick que eu aqui a gente nunca tinha se encontrado, em 10 minutos aqui de bate-papo eu já estou fazendo umas leituras aqui, por isso fiz essa pergunta, porque é comum, né, a gente ver as pessoas se surpreendendo, né, com a nossa realização, com o nosso crescimento, já que na escola, de repente, você era o mais aí bagunceiro, brincalhão, coisas que acontecem com muitos. E então, eu tenho uma convicção que eu tenho TDA, só que na minha época não existia medicamentos e nada, e eu tenho certeza que na geração atual teriam me dado. Ao mesmo tempo, eu sou nada contra folha remédio, não é minha função aqui, claro. Cada um, mas eu acredito que
essa minha dor virou minha potência. Porque eu soube navegar com ela e também me descobrir nesse processo. Também eu sei onde são meus atributos que eu tenho que evoluir, como a minha concentração funciona. Ao mesmo tempo, minha aptidão de tocar 10 assuntos ao mesmo tempo é um diferencial, que na época era um problema, porque eu não conseguia focar. Ao mesmo tempo, hoje, que a gente tem um mundo tão complexo e você toca uma companhia com tantas áreas, cada meia hora, uma hora, mudar de tema, para mim, é um prazer. É onde minha mente opera com felicidade. Ao mesmo tempo, lá atrás, era onde eu tinha meu desafio, porque eu não conseguia focar nas coisas, porque minha mente não ficava numa coisa só. Então, eu acho que quando você consegue entender, eu acho que toda sombra tem uma luz, toda luz tem uma sombra, é natural. Eu descobri que essa sombra podia ser minha luz, se eu conseguisse operar minha mente de uma maneira diferente, que foi fazendo. Do outro lado, eu acho que tem duas características que eu levo muito, que qualquer líder deveria ter. Uma é a humildade intelectual. Acho que a gente pode estar crescendo, desenvolvendo, ter uma empresa maior, mas acho que a humildade intelectual coloca a gente no chão, pé no chão, e acho que quanto maior a empresa fica, mais a gente tem que ter pé no chão como líder. E a segunda é a curiosidade ativa, é estar sempre querendo aprender, porque no final está tudo mudando. Então, se você tem essas duas características, no dia de hoje, num mundo de transformação, acho que é a fundação. E a outra coisa que eu aprendi é, ninguém vai te pagar mais do que você acha que você vale. Então, se você não saber se valorizar na sua realidade, também não colocar algo que não é você, mas se você souber ter autenticidade e você saber valorizar no seu diferencial, as pessoas vão entender isso como uma verdade. O que não dá é para você não fazer algo que não é você. Acho que aí você entra num lugar ruim. Mas se você tem autenticidade, se você sabe se valorizar, onde você tem potência e sabe construir sua jornada com esses pilares que eu falei, é onde eu, pessoalmente, busco estar constantemente nessa provocação. Muito legal. Bom, olha aí, dá o like aí se está curtindo, tenho certeza que você está. Vamos ter aí, no final, isso ou aquilo, que eu nem sei se ele sabe o que vai rolar, não sabe. Bora. Mas vai rolar. Ô Rick, nesse processo aí, o seu pai foi uma figura importante, Sim. Pelo que eu estou entendendo. Você teve mais que outros tipos de ajuda nessa caminhada aí? Bom, primeiro... Você se mostra para mim um cara muito autoconsciente, Sim. Né? Fora a autenticidade, muito autoconsciente e tranquilo aqui para colocar seus pontos. Eu fico muito feliz por isso, pela audiência. Você falou em síndrome do impostor. Meu amigo Arthur Freitas, CEO do iFood Benefícios, falou aqui nessa cadeira também que o maior sofrimento da carreira e da vida dele foi ter muito essa síndrome do impostor. Sim, é difícil. Mas que tipos de ajuda você teve que foram fundamentais? Primeiro, óbvio que meu pai foi uma figura importante, mas também o importante dessas figuras também é entender duas coisas. Primeiro, quais são os nossos pianos que eu tenho que carregar no meu ombro? Quais são os pianos que ele tinha, que ele queria transportar para mim? Eu falei, querido, esses são seus, esses são meus. Você fica com os seus, eu fico com os meus. 1. 2, o que você admira que ele faz, você acha que tem que ser replicável? O que você não admira, que talvez o natural do ser humano é replicar? E aí a consciência ou a autoconsciência vem de falar, tá ok, mas esses valores dele não são os meus, eu não quero seguir eles. Então, numa figura dessas, de inspiração, de mentoria, também você tem que ter a consciência de separar isso com clareza, e eu tive isso. Então, meu pai um dia chegou para ele e falou, Rick, cada vez mais a gente vai ficando mais diferente. Que para ele era ruim, porque eu entrei com 22 anos na companhia, eu era muito uma esponjinha dele. Chegou um momento que eu olhava essa tratamento e falei, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui eu faria diferente, assim, eu não vou tratar assim, acolá. E a gente começou a diferenciar. E ele falou, eu estou achando que a gente vai ficando cada vez mais diferente. Eu falei, é verdade. Falei, tem valores seus que eu vou carregar para a vida. Tem outros que eu não vou. Porque vem a minha autenticidade, a minha história, a minha jornada que eu quero construir. Então, primeiro foi entender que eu entrei muito cedo com uma esponjinha de uma pessoa que é a sua inspiração de vida, para também entender os pontos de força e de fraqueza da pessoa e como você pode navegar em cima disso. Depois, para mim, eu já fiz alguns processos de mentoria, mas o importante é cada um entender como cada um aprende. E cada um aprende de um jeito. Eu aprendo conversando. Então, eu usei muito da minha rede e a vantagem de assumir a presidência com 29 anos de idade, que é muito novo, com pouca experiência, para usar o poder dessa rede em volta para me ajudar a pensar. E eu vou pegando elementos de conversas, ou posicionamentos, ou postura de pessoas que eu admiro
e vou trazendo para o meu canivete de aprendizados. E aí isso vai sendo introduzido na minha maneira de pensar. Então eu sempre faço muito isso. Eu lembro numa pandemia de ligar para muita gente aleatória para trocar ideia. Então eu tenho um espaço da minha agenda blocado para conversar com pessoas que eu quero trocar ideia, para abrir minha mente. E como retribuir, eu deixo espaço da minha agenda aberto para pessoas que querem conversar comigo e ajudar a pensar. Porque eu acho que a vida é feita de você poder dar e receber. Então eu aprendi muito assim. E aí eu vou pegando essas conversas e vou traduzindo para a minha realidade, vou implementando o que faz sentido, eu vou tirando o que não faz sentido para mim, e assim eu vou me desenvolvendo e evoluindo. E eu sinto que com meus 41 anos de idade, eu não cheguei na perto da minha potência que eu vou ter. Mas nem perto. Sim. Ao mesmo tempo, eu aprendi a curtir a jornada da evolução. Também é uma coisa que eu aprendi na dor, no processo. Podemos falar mais depois sobre isso. Então, para mim são esses aprendizados, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, mas que ouçam um podcast que me traz uma reflexão boa, eu acompanho mais o conteúdo, que eu quero aprender e me desenvolver. E é isso. E às vezes eu acho alguns mentores no caminho que eu tenho uma agenda mais estruturada, dura um tempo, depois não dura, mas eu tento equilibrar, mas para mim são as boas conversas que me ensinam. Que bom, fico muito feliz. Olha aí, galera, vai curtindo aí, dando seu like, compartilha. E Rick, você falou aí dos 20 e poucos anos. Você conhece o Pedro Bueno, CEO, acionista da DASA? Eu não conheço ele pessoalmente, muitas histórias, pessoas em comum, no IPO, mas eu não conheço ele. Ah, legal. Eu trabalhei com ele, né? Na verdade, eu comecei estagiário na empresa do pai dele fundou, da Amil. Sim. E aí me trouxeram para São Paulo, eu sou do Rio, e aí saí da Amil. E sempre tomava café com o Edson Bueno, né? Ele falava, volta para a Amil. Para mim eu não volto, Edson, que é muito familiar, muito paternalista, que eu já sou profissional. E quando eu estava no Itaú, ele estava insistindo para eu voltar. Aí não deu. Aí um dia ele me liga e fala, agora vamos tomar um café. Comprei a DASA. Aí eu falei, opa! E eu estava no Banco Safra e eu não estava feliz porque eu não me identifiquei. É outra cultura. Eu não me identifiquei com a cultura, um banco excelente, enfim. E aí voltei a trabalhar com ele, né? E ele compra a DASA e eu entro, vice-presidente de gente, gestão e experiência do cliente. Porque aí ele vira para mim e fala, Adriano, você é bom de gente, na opinião dele, e você vai cuidar de gente. Eu falei, RH eu não quero mais, Edson. Ele, não, me ajuda com RH e eu vou te dar uma outra coisa chamada experiência do cliente. Falei, opa! Aí sim. E aí juntou, né? Gente colaborador, gente cliente, tinha tudo a ver, né? Tudo o I, NPS com NPS era uma correlação assim absurda, né? Nas unidades. Mas por que eu estou contando isso? Porque com 6 meses deu na empresa, muda o CEO, uma reunião de conselho, alguém fala o nome do Pedro Bueno, aí para a história ficar curta, vai o Pedro Bueno, 24 anos. Aí ele me pergunta no conselho o que eu achava. Eu falava, ô Edson, se a gente der uma ótima equipe para ele e se tiver apoio do conselho, não é a idade que define, né, cara? E ele é muito maduro, ele é corajoso. Bom, por que eu estou contando isso? Porque na primeira semana teve lá algumas questões, a gente demitiu 11 diretores em 6 meses. Precisava fazer um turnaround de tudo. E recontratamos só 5, eliminamos 6 posições, mas fomos demitir um vice-presidente. Eu preparei a papelada toda, né? RH, marco uma hora, aí estava na sala com ele, passei lá os números e tudo, aí ele levantou, eu levantei junto com ele, ele falou assim para mim, tá indo onde? Eu falei, vou com você, né? Aí ele falou, não, vou fazer sozinho. Eu falei, você tá maluco, Pedro, vai fazer sozinho, cara, demissão do vice-presidente, eu vou com você, cara. E uma semana na posição com 24 anos de idade. Ele me chamava de guru, né? Guru, eu vou sozinho. Aí eu, opa, tá bom, vai lá. Aí fui, orei um pouco, né? Falei, vai na fé, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, cara, foi uma lição para mim. Então a idade, ela não... Claro que tem uma correlação, idade, maturidade. Tem. Mas tem situações que a gente, né? Como essa. Você passou por situações assim que você falou, puxa, eu vou ter que encarar isso? Várias. Bom, primeiro assumi a companhia eu fiz um roadshow com 28 anos de idade. Então eu fui trazer 2 fundos de investimento e fazer uma rodada. Eu tinha 28 anos de idade, uma empresa muito menor e eu tinha uma visão muito longe do que é a minha realidade hoje em dia. E fui lá, cara e coragem, apresentar. E falar, eu quero fazer a rodada, porque eu quero me tornar o presidente da companhia e fazer esse movimento todo acontecer. Então, não é trivial você fazer, com 28 anos, essa coragem de bater em fundos de investimento. A gente sabe que não são conversas fáceis e tem muito aprendizado. Mas eu falo que ingenuidade é uma bênção, né? Porque hoje eu sei o quanto complexo é. Eu acabei de fazer uma última rodada de investimento, eu demorei bastante para conseguir viabilizar ela. E aí eu fico imaginando como eu consegui com meus 28 anos fazer uma coisa que com meus 41 me deu tanto esforço para chegar lá.
Então acho que esse não dá para deixar como ser uma. Mas talvez a mais difícil para mim, que eu chamo do dia D, acho que todo mundo tem um dia D na vida. Aquele dia que muda a sua história. Olha lá o dia D da guerra. E para mim esse dia, a gente tem vários, tá? Mas vou trazer, eu acho que o mais emblemático na minha cabeça. Bom, veio a pandemia, a gente era um business que crescia seus 14% ao ano desde que eu assumi a presidência. E nas palestras eu falo, isso é bom ou ruim? As pessoas falam que é bom, né? Crescer 14% ao ano no Brasil com consistência não é trivial. E eu aprendi que foi ruim. E eu fui explicar o porquê. O nosso negócio ele era muito bom no físico, era mais tradicional, não tinha um marketing digital forte nem nada e veio a pandemia. E aí o que era um business com resiliência, mas com pouca transformação, sentiu mais. E aí eu montei um grupo de WhatsApp com mais 5 bons varejistas próximos, ou amigos de amigo, mas para mim os melhores que tinham no segmento. E a gente montou um grupo que chamava Sobrevivendo Covid-19. E a gente começou a ter um grupo de WhatsApp para trocar ideia, fazer Zoom, e entender que cada um estava lidando com aquela situação. E foi a primeira vez, desde a época do colégio, que eu me senti atrás de todo mundo da sala. E me mexeu muito comigo isso, com uma sensação de quase um fracasso. E eu lembro de ficar umas 2 horas olhando no espelho, assim, 2 horas. Rick, essa é a nossa realidade. Voltamos para lá. Você tem 6 meses para virar essa empresa, entregar EBITDA positivo e sentir bem naquela sala. Como? Eu não tinha a menor ideia. Mas eu me coloquei esse desafio. E eu falei, ok, e vou me dar um presente depois que eu viabilizar esse negócio. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou dar de presente? É um Porsche? É um Rolex? A verdade é que bem materiais são muito legais ter, eu também gosto. Mas eu entendi que o que eu tinha que me dar de presente, lembrando da trilha do impostor, lembrando da minha infância, era, eu vou fazer esse turnaround, eu vou entregar esse negócio, e meu presente eu vou ser mais leve comigo. O que eu aprendi, a gente trata as pessoas como a gente se trata. Quanto mais duro a gente é com a gente, mais duro é com as pessoas em volta da gente. E como eu assumi, com 22 anos a gente tem na empresa, com 28 roadshow, 29 presidência, N complexidades nos meus anos de liderança, eu fui muito duro, porque o que eu tinha de idade, as pessoas tinham de tempo na cadeira, então a minha curva de aprendizado tinha que ser muito rápida. Só que aprender muito rápido, sem leveza, dói. E aí eu olhei e falei, eu vou me dar esse presente. E todo dia que for difícil na minha jornada, eu vou lembrar de 2 coisas. Primeiro, me dê esse presente, tem que usar. E o segundo esse negócio é uma maratona, é uma prova de 100 metros, cara, tem que ter resiliência, tem que ter humildade, tem que entender que a gente não é perfeito e está tudo bem, vamos pedir desculpas e vamos continuar. Mas o que eu aprendi eu nunca mais vou negligenciar uma decisão importante que eu sei que eu tenho que tomar porque estou indo bem. Nunca mais. Isso foi uma mudança de mentalidade. E aí a empresa saiu de um crescimento de 14 para um crescimento de 25 ao ano desde então. Olha o tamanho de espaço que tinha, mas o negócio tinha que ser questionado profundamente. Aí precisou de uma crise, talvez, espero do nosso século, para eu entender isso na dor. E também hoje ser meu lugar de potência. Muito legal, cara. Eu até fiquei aqui brisado ouvindo, porque eu sou fascinado por essas histórias, né? Esse livro é sobre isso, tá? É sobre reinvenção, é sobre superação, adversidades. E eu convidei esses caras aí, o Roberto Setúbal fala, quando ele assume o banco, entrando nos computadores, o banco ia acabar, o benchmark da demissão dele. Sim. Então, eu faço um paralelo da vida como uma estrada, né? Que a gente dá a partida, a gente sabe quando a gente partiu, né? De onde partiu, que horas partiu, mas não sabe onde vai chegar. Menor ideia. E aí tem uma jornada aí pra gente ir, mas de vez em quando a gente decide parar no acostamento, que algo não está legal, você viu, precisa dar uma calibrada no pneu, você olha ali pro monitor e vê que a gasolina vai acabar, bota a gasolina. Nessa parada você reflete um pouquinho e pode ser que você volte para a estrada melhor, diferente. Mas às vezes a vida para a gente no acostamento. E eu já fui parado algumas vezes e não era só o pneu, era um vidro trincado, sabe, o motor falhando, né, o pneu furou. Então, quando a vida para no acostamento, e eu faço muito esse paralelo, em 2017 eu fui demitido da DASA e meu primeiro casamento acabou ao mesmo tempo. Eu falo, foi uma parada no acostamento forte, né? E hoje eu estou com 59 anos de idade e falo, estou no melhor momento da minha vida, da minha carreira. Está muito bem, parabéns. Obrigado. Daria bem menos. Porque eu me reinventei, eu fui atrás.
Então... Tem uma frase Fala, cara. do Tony Robbins que eu adoro. Vou traduzir em português a frase. A hora que você para de crescer, você começa a morrer. Isso quer dizer o quê? Pode ser na vida pessoal e profissional. Enquanto você está com curiosidade de querer aprender coisas e se reinventar, a energia da vida está lá. Quando você começa a acomodar e você para de querer ter essa mentalidade, você começa a morrer. E não é ao morrer de vida, você vai morrendo a tua mentalidade, a sua visão, a sua coragem, e esse negócio vai caindo. Então, o poder da reinvenção, independente da idade, para mim, é uma das maiores fontes de energia que existem para você se manter jovem, Isso aí. na mente. E no Tem corpo. uma de Santo Agostinho que é parecida. Ela fala, o homem só envelhece quando seus remorsos são maiores que seus sonhos. Verdade. Então, a capacidade assim que eu tenho de sonhar e de ver pessoas sonhando, o meu segundo livro seria, já está registrado o título, Sonhalizadores. Gente que sonha, planeja e realiza. E aí eu te convido, quando for lançar esse, se Deus quiser. E primeiro vem o Liderança Nada Artificial. E é isso, galera. É essa capacidade aí, de novo, que eu entro aqui, né? De você se reinventar, de você se... me chamam muito para falar agora de etarismo. Eu com 59 anos de idade, eu falo, cara, a idade é claro que vai para o jogo, vai para o currículo, mas não é a idade que te define, é o preparo, né? Então, não é porque você tem 50 e poucos anos, 60, que você está fora do mercado. Você está fora porque você parou de estudar, de se preparar, de se reinventar, de conhecer pessoas novas, de se conectar, né, de se desafiar. Eu estou aqui, a benção que eu tenho de entrevistar vocês, estou tendo vários insights aqui com você, né, para mim, para minha carreira, para minha vida, né? Então, e eu espero que vocês também tenham. Você falou de dor, por isso que eu trouxe essa parada aqui, né? Mas eu, há 4 anos atrás, eu tenho 4 filhos do primeiro casamento, a Amanda veio morar comigo com 15 anos. E logo depois eu encontrei Thaís, minha esposa. Então eu tenho falado, aprender pelo amor é bem mais legal também, né? Porque aprender pela dor é foda. Aprender pelo amor é bem legal também. E você falou de ser leve, algo que eu tenho muito desafio também, cara. Porque minha esposa disse, você precisa lutar contra tantas coisas. Calma, não precisa ser tão duro às vezes, com você principalmente, né? Como é que você faz para você estar no seu melhor? E aí eu estou falando de cuidado, sabe? Mental, espiritual, físico. Como você se cuida? Bom, primeiro eu amo esporte. E eu tenho muita energia. Então o esporte para mim é uma variável importante da minha jornada. Eu faço esporte mais de 6 vezes a semana. O que você faz? Hoje eu estou na fase de academia, eu sempre fiz desde os 19, que acho que isso é longevidade, academia. Sim. E hoje eu estou na fase do paddle. Então, por 12 anos eu fiz Muay Thai, que era um esporte que eu gostava, porque eu acho que traz reflexo, te traz confiança, te traz... O que eu aprendi no empreendedorismo, você tem, no final, 2 maneiras quando algo ruim acontece. Ou você vai para trás ou vai para frente. Ou você se defende ou você ataca. É isso. É do ser humano. E o conceitual do cérebro do ser humano, idade da pedra, é ter um perigo, você sobe a árvore, você se protege. Sim. Eu aprendi com luta que na hora que tem algo vindo, você também pode, com técnica e de encontro, e ganhar força. Então, em momentos difíceis da minha jornada, eu entendi que o meu perfil de liderança, que não tem certo e errado, é de ir e não ir para trás, ir para frente. Por isso que eu acho que nessas crises todas eu consegui, de alguma maneira, achar o meu caminho. Talvez um pouco diferente de outras pessoas, mas, de novo, não tem certo e errado. Então, o esporte para mim me ensina disciplina, foco, longevidade. Eu não faço dieta. Qual é a sua dieta? Não existe para mim. Eu tenho um lifestyle que eu quero na minha mente, que eu quero chegar no longo prazo. Então, eu não tenho a meta do verão. Não, eu tenho uma meta de vida. Lá, Bílio Diniz, eu quero chegar com meus 80, fazendo esporte, trabalhando minha mente, produzindo. Então, a gente tem que construir isso no tempo. Sim. Então, para mim, isso virou um mote de vida. Eu quero chegar com mais idade, me sentindo muito bem, com muita energia, com um corpo forte, mente forte, porque a gente vai viver mais e melhor para quem tiver essa consciência. Então, para mim, isso não é um plano de ano, é um plano de vida. Então, como eu me alimento, o que eu faço, é muito pensado nisso. E a teoria da compensação. Puta, eu amo hambúrguer, amo. Puta, se eu amo hambúrguer, eu vou comer depois para equilibrar o meu fluxo. Então, a minha mente opera muito assim. Segunda coisa que eu gosto muito, e eu tenho estudado, é sobre respiração. Tem um livro que chama A Arte Perdida da Respiração, uma coisa assim em português.
E eu entendi o quanto a respiração ela é uma das maiores ferramentas que a gente tem para até acalmar a mente, para acalmar nosso corpo, para sentir nosso corpo. O que eu entendi? Quando eu estou ficando mais ansioso numa reunião, eu paro de respirar. Eu percebi que isso me deixa mais eufórico e com mais vontade de reagir rápido. A respiração vem para um lugar de calma. Aí eu volto a respirar, volto a concentrar, abaixo minha ansiedade e eu consigo estar mais tempo prestando atenção. Então, para mim, é uma coisa simples que todo mundo faz, mas tem muita coisa legal por trás, técnicas. Então, eu tenho uma respiração que eu adoro fazer, que está naquele aplicativo do Insight Timer, e ela é muito louca, porque basicamente respira 4, solta 4, umas 50 vezes, respira 2, solta 2, mais lá 50 vezes, respira, solta o ar e segura. Eu seguro 1 minuto e pouquinho. Na segunda rodada, eu seguro 3 minutos e pouco sem respirar. Eu treino isso, eu não sou um cara que treina respiração, mas um exercício de 20 minutos te traz a potência de ficar 3 minutos sem respirar, para quem não treina. Sim. Esse é o poder, acho que, do corpo e da mente. Então, para mim, isso são atributos. Outra coisa que a gente falou, a gente vai errar. Bastante. Como a gente lida com o nosso erro diz muito quem a gente está se transformando. Então, a leveza para mim veio de entender que nenhum lugar de inovação acontece se você errar. E ninguém aqui é para ser perfeito, porque a perfeição é quase algo que te tira da realidade. Então, você errar numa conversa e saber pedir desculpas é a base, para mim, de fundação em relação a isso. Então, eu também tento levar isso como uma consciência importante para mim, de como eu lido comigo mesmo e com as pessoas, obviamente, em volta de mim também é algo que eu busco bastante fazer nessa minha jornada. De evolução. Então, assim, alguns elementos assim que eu busco ter mais consciência. São alguns exemplos. Algum agradecimento especial, algo que você nunca falou para ninguém que você gostaria de falar? Olha, eu tenho acho que vários agradecimentos especiais, porque no final estamos onde estamos pelo poder das relações, das pontes, das pessoas em volta que a gente cria. Então, vou dar exemplo prático. Minha mãe nunca trabalhou com a gente, mas toda a parte humana de quem eu sou veio 100% dela. Porque nessa fase inicial da educação, os valores de base, para mim, de quem eu sou, veio muito, muito dela. Eu tive várias pessoas que passaram pela Aramis e me ensinaram muito também, até como ser um líder melhor, como ser uma pessoa mais coerente, ser uma escuta mais ativa, porque a velocidade às vezes é um problema quando você tem imaturidade. A velocidade não é uma solução, porque às vezes desconecta com as pessoas de próximas de você, então eu também tive muito aprendizado nisso. Eu tive mentores como o Arthur, que foi um dos primeiros mentores que eu tive no momento que eu assumi a presidência, que me ajudou muito a me descobrir mais, até eu me valorizar e me entender mais como um ser humano e indivíduo. E ele brincou, eu adoro ser mentor seu porque você é o antissistema. Sim. Você é a prova que o sistema não necessariamente está certo. Então, um cara que me ensinou muito a valorizar quem eu sou por dentro e me respeitar nesse processo. Tem meu fórum do IPO, que eu estou há 10 anos no mesmo fórum, eu entrei com 29 anos, todo mundo lá tem 10 a 15 anos mais velho que eu, então, o que eu aprendi com eles, na prática, na vivência do dia a dia, de experiência, é impagável, assim, ter essa turma tão próxima e ter o privilégio tão novo estar naquela sala. Eu brinco que foi mais difícil me dar bem naquela sala do que tocar minha companhia. Imagina. Porque era tudo cara 10 a 15 anos mais velho que eu, com baita experiência, tocando empresas gigantescas muitas vezes, e eu lá pequenininho, tendo que achar meu espaço de fala naquela sala, foi um aprendizado que me trouxe também muita força depois. Então, acho que tem várias pessoas que passaram pela nossa jornada que, de alguma maneira, colocaram um tempero, uma reflexão, ou até um aprendizado da dor, que não dá para tirar o mérito que te ajudou a se desenvolver como ser humano. Muito bom. Galera, estamos chegando aqui quase ao final. Uau, passou rápido. Antes do isso ou aquilo, é um papo cabeça, né? Antes do isso ou aquilo, Rick, quais são aí os próximos projetos, sonhos aí para você e para a Aramis? Boa, eu coloquei 2 macrovisões que eu quero construir. Primeiro, a primeira plataforma de lifestyle dos homens. Não existe hoje um business no Brasil ou fora que reuniu 6 a 8 marcas de lifestyles premium focado no universo dos homens, construindo como plataforma. Isso não existe no mundo. Então, quando eu vou fazer meus non-deal roadshows no mercado,
Tá, legal, mas quem fez no mundo? Eu falei, ninguém. Ah, então não dá. Eu falei, não. Não é que não dá, é que ninguém fez. Ninguém fez. Essa é diferente. Então a primeira visão é construir essa plataforma de 6, 8 marcas. O que seria? Putz, eu tenho uma Aramis, a gente tem uma Next, que é infantil, eu tenho a Urban, eu tenho a Bio de calçados, eu acho que cabe, a Aramis reposicionou mais para cima, cabe uma marca premium um notch abaixo que a Aramis estava, acho que cabe uma marca mais carioca sofisticada, acho que cabe uma DNVB com uma pegada mais digital, então a gente está vislumbrando construir uma plataforma de marcas e eu quero sair da moda, também quero trazer marcas que não são de moda, mas que dialogam com o meu lifestyle para poder criar uma LVMH do universo dos homens, que não é só moda, mas que acho que tem espaço. Então, minha visão é construir isso. E para fazer isso... Quando for a carioca aí, você bate um papo comigo. Eu tenho umas ideias. Tem vários. E a outra visão minha, que eu quero muito construir, é a primeira fashion tech brasileira. Não existe uma fashion tech brasileira. Não existe. E os dados para a jornada e os dados para a eficiência. Centralização de dados, bem construído, com uma jornada para o cliente com muito mais personalização e uma eficiência na companhia usando dados para retroalimentar. E aí você consegue construir uma arquitetura de dados que escala em negócios. Então o que eu percebi é que, qual é o meu privilégio talvez de estar querendo construir essa visão de plataforma nesse momento do mundo, hoje? A gente está vivendo que as gerações passadas, a revolução industrial, a revolução até do smartphone, agora a revolução do AI. Então, para mim, as organizações que conseguirem navegar nos próximos 2 a 5 anos para construir essa visão de estratégia de dados para eficiência, para a jornada do cliente, para personalização, para arquitetura de dados, para trazer novas marcas e usar essa arquitetura para escalar negócios, eu acho que quem conseguir montar esse negócio em qualquer segmento bem feito, vai sair muito na frente de quem lá atrás começou a criar o grupo, mas não tinha essa visão porque o mundo não estava preparado, ou para frente quando passar essa janela de oportunidade. Então, eu sinto que a minha sensação é que eu estou com um privilégio e a oportunidade de estar vivendo o maior momento de transformação com um alinhamento de 5 anos de visão e com uma empresa que não é tão grande ainda, esse ano é um bi de faturamento, que eu acho que a gente tem a velocidade de uma cultura ágil, sim, de transformar, mas com uma empresa com um tamanho já relevante, com uma visão de longo prazo bem construída. Então, para mim, esses 2 pilares, House of Brands, do universo dos homens premium, com uma fundação de fashion tech, é onde eu quero levar a companhia em 5 anos e mostrar que no mercado de varejo de moda brasileiro existe a possibilidade de fazer algo que ninguém fez. E também estou com aquela desejo e começando a fazer bem gradual de ter marcas que têm o poder de sair do Brasil. Porque eu acho que o Brasil tem N oportunidades pelo tamanho de mercado, mas eu vi uma vez uma palestra do Martin, da General Atlantic, lá em Nova York, que ficou na minha cabeça. Ele falou, o problema do Brasil são 2. Um, que o Brasil é um país quentinho, a gente conhece, tem tamanho, dá para negócios de 1, 2, 3 mil no Brasil as it is. E o brasileiro tem a síndrome do cachorrinho feio que não tem capacidade para fora. E depois de ter ido em eventos de marcas globais, depois de ter feito um curso do OPM em Harvard, de ver o produto, ver o que a gente está construindo, me trouxe esse desejo de falar, por que não a gente também não tem a vocação e capacidade de montar business ex-Brasil? Então a gente começou agora a explorar o mercado internacional bem estratégico, sem muito dinheiro, que a gente sabe que é difícil, mas também criei esse desejo de achar que a gente tem capacidade de fazer marcas com potencial, como uma Urban, que para mim tem o potencial de uma marca global, pela inovação, pelo produto, pela jornada e porque hoje não tem marcas globais fazendo exatamente o que a gente está fazendo. E eu acho que a gente mostrou que a gente tem vocação de ser mais audaciosos. Então, é onde está a minha cabeça para os próximos 5 anos, como visão. Boa. Grande Martin Escobar. Incrível. Né? Galera, você aí tem dúvida que eles não vão chegar lá? Eu não tenho. Agora, como eles acompanham se esse sonho, se esse projeto está sendo efetivado? Seguindo a Aramis e como eles te seguem aí? Boa. Dá aí teu arroba aí. Bom, o meu é richard.stade e eu trago mais conteúdos do que eu estou enxergando, minha visão de mundo, conteúdos nesse sentido. Você tem o Aramis Oficial, que é o Instagram da Aramis, você tem o Urban, que é o da Urban, você tem o Aramis Next, que é o da Next, tem o meu LinkedIn, que é Richard Stade também, e o LinkedIn da Aramis, que a gente acabou de postar a primeira agente de AI em RH. Ah, vamos ver. Então, a jornada que a gente está construindo na área de talento e transformação, um beijo para ele, o time nosso, que a gente está fazendo com AI, a gente tem estudado muito isso, ele é transformador. A gente acabou de lançar ARA, que é o nosso agente para... Começou no processo seletivo. E a gente vai até o offboarding, fazendo essa jornada integrada. Parabéns a você, ao seu RH, que eu ainda não conheço, porque
melhor forma de medir se o RH é foda é você ir na loja e ser muito bem atendido. Isso eu vivi, então parabéns. Obrigado. Rick, Vamos lá. praia ou campo? Putz, dúvida essa, hein? Eu vou falar, por mais que eu tenha casa na praia, eu vou falar campo. Campo. Porque eu acho que o pé na terra e uma boa água de cachoeira energiza o corpo. Estratégia ou cultura? Tem que ser um dos dois? Eu vou falar aqui cultura, porque estratégia sem cultura você não tem nada. Isso aí. Inovação ou melhoria contínua? Eu vou sempre focar na inovação, porque eu acho que é a visão de futuro, mas a gente não pode desmerecer a melhoria contínua, porque leva a gente a pavimentar o curto prazo. Mas sem inovação, você não tem um longo prazo. Então, acho que é o equilíbrio da ambidestria. Isso aí, ó, Diegão Barreto aí. Tá chegando. Tá chegando. Eficiência ou excelência? Isso, aquilo é bom, né? É difícil esse negócio. Eu tô na fase da eficiência. Dados ou intuição? Eu acredito muito no poder dos dados, mas como o dados ele tem muito bias pela histórica do passado e não porque hoje os modelos estão evoluindo no futuro, eu ainda acredito no poder da intuição e acho que os dados estão lá até para questionar nossa intuição ou às vezes mostrar que a gente tem uma visão e precisava só ajustar os dados do passado para olhar para o futuro. Presencial ou virtual? 100% presencial. Criatividade ou disciplina? São quase complementares, mas hoje eu tenho olhado muito para a disciplina. Eu acho que business que pessoas têm disciplina constroem com consistência, mas a criatividade leva para o futuro. Correr risco ou jogar seguro? Correr risco. Dependendo do Brasil, se você não corre risco, jeito. Você não está fazendo isso. Agilidade ou qualidade? Difícil essas perguntas, porque eu vejo a qualidade na estruturação de processos complexos e a agilidade para você transformar a companhia em inovação. Então, tudo que você me está trazendo, eu consigo encaixar em momentos da companhia ou momentos de visão onde juntos somem potência. Tá? Escalar ou diversificar? Está acabando. Eu acho que a gente tem que escalar até a gente bate uma maturidade do negócio para poder diversificar e criar novos negócios. Que é hoje o teu momento. É exatamente o momento. Inteligência artificial ou emocional? Inteligência emocional. Cada vez mais, com o mundo artificial, o diferencial está na emocional e no social. Pessoas sociáveis para criar conexão humana, para usar os dados e a inteligência artificial para fazer a transformação. Você já foi na SXSW lá? Eu não, talvez esse ano, mas mudou agora, estão reformando lá os lugares, eu estou enrolando porque eu quero ir para a China ver inovação de varejo. Estou focado nisso. Eu fui ano passado para a SXSW, né, achando que ia haver inteligência artificial. Sim. E o que eu vi foi inteligência emocional e inteligência social, que apareceu lá, né? Então é isso aí. Galera, chegamos ao fim aí do episódio Gente que Pode. Foi maravilhoso, foi muito bom te conhecer, cara. Obrigado aí pela sua autenticidade, pela sua disponibilidade para levar esse conteúdo aí para eles, que você continue aí atingindo seus objetivos, seus sonhos, se dê mais o presente aí dessa leveza, tá bom? E manda aí uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Bom, primeiro eu adorei esse conteúdo. A gente começou, né, antes de gravar, eu falei, o segredo de um bom podcast são as boas perguntas para extrair sentimentos, histórias, talvez não é o que eu mais trago às vezes. Então eu adorei o bate-papo, foi muito gostoso, muito fluido. E um recado para mim, final, é a vida já é dura o suficiente. Então são 3 coisas que eu aprendi. O primeiro é, tem que se divertir no que a gente faz. Se não se diverte no que a gente está fazendo, não tem porquê. Tem coisa que eu aprendi que eu adorei, uma reflexão minha. Existem 2 tipos de problemas, os binários e não binários. Os binários, põe uma data limite. Pensa, porque é 0 ou 1. Vai te levar para um caminho que às vezes não tem volta. Muitas vezes. Os não binários é onde está a evolução, a agilidade e a inovação. Lá é test and learn, é fazer, testar e corrigir rápido. Então, quando você tem clareza dos 2 tipos de problemas que está operando, acho que sua mentalidade vai te dar mais conforto de entender como lidar com cada um deles. E como eu falei um pouco antes, acho que qualquer líder hoje tem que ter humildade intelectual
e curiosidade ativa de querer aprender, independente do tamanho, do que você tem. Acho que quanto maior a gente se fica, acho que mais pé no chão a gente tem que ser. Por isso que a terra, para mim, é tão importante, o pé na terra, porque eu acho que põe a gente na terra de volta. Então, alguns dos meus aprendizados aqui para completar a nossa história de hoje. Bom, presentão aí para vocês, gratidão, se inscreva aí no canal, nos apoie e até semana que vem com mais um episódio do Gente que Pode, histórias inspiradoras de carreira e de vida para você. Valeu!